Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: corpo, propriedade e habitação divina. Segundo, o corpo como tabernáculo. E terceiro, cuidando do templo do Espírito. Nosso texto oro se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A verdade prática diz que ter consciência de que nosso corpo é habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. A palavra-chave é templo. Templo significa que edifício consagrado a Deus e também destinado ao culto. Primeiro tópico, corpo, propriedade e habitação divina. Propriedade significa que pertence a Deus e habitação significa que ele é habitado por Deus. Primeiro subtópico, comprado e selado. Então, assim como o Espírito e a alma, o nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo nele. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Nós fomos comprados por bom preço. Que preço é esse? O preço de sangue, até a última gota do sangue de Jesus que ele derramou lá no Calvário, por mim e por você. Então nós fomos comprados por um preço altíssimo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Deus ele fez o corpo do homem e soprou em suas narinas o fôlego da vida e gerou um terceiro elemento chamado alma, e o homem foi feito alma vivente. Então o espírito pertence a Deus e o corpo pertence a Deus. E a alma pertence a quem? A alma, você vai decidir a sua alma para quem ela pertence, assim como eu vou decidir a minha alma a quem ela pertence, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a livre escolha de poder saber para onde que nós vamos depois que findar a vida neste tabernáculo ou neste corpo físico. Valdecir, você quer, só tem 2 caminhos, tá? Só tem 2 caminhos, só existe o céu e só existe o inferno. Mas eu queria desaparecer. Não existe. Depois que a alma foi gerada, não tem mais como desaparecer. Ela é imortal, ela não morre mais. O corpo físico vai morrer, mas a alma não morre mais. E o espírito? O espírito vai voltar para Deus, ele também não morre. Mas a parte imaterial do homem não morre. Então, como que eu faço para ir para o céu? Simplesmente aceitando Jesus, recebendo ele como seu único e suficiente Salvador, você já vai habitar com ele, vai dar esse destino. Mas e se eu não aceitar Jesus? Você simplesmente vai caminhar para o inferno. Na verdade, quem não aceitou Jesus está caminhando para o inferno, de passos largos, porque a nossa vida passa, num sopro. Então ele acabou de dizer que nosso corpo e nosso espírito pertencem a Deus, pertencem a ele. Então ele pagou o preço e isso nos torna o quê? Propriedade dele. Então se ele pagou o preço, nós somos propriedades dele. E tem como reclamar? Não tem como reclamar, mas você vai querer viver longe de alguém que quer o seu bem? Não é. Então se ele quer o seu bem, se Deus quer o nosso bem, nós teremos que viver perto dele, ficar o mais próximo dele o possível. Então, como Jesus prometeu aos discípulos, João capítulo 14, versículos 16 e 17, tá? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, porque Jesus estava aqui, ele era o nosso consolador, e ele vai pedir ao Pai, o Pai vai enviar outro consolador, ou seja, da mesma espécie, o Espírito Santo é da mesma espécie que o Senhor Jesus, outro consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. Então a expressão aqui, habita convosco, e a outra expressão, estará em vós, indica 2 estados distintos. Então o parâmetro aqui é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, para nós entendermos esses 2 estados distintos aqui. Então primeiro, antes da morte e da ressurreição de Jesus, a presença do Espírito Santo estava com eles, está com ele. Por exemplo, se tiver alguém aqui do meu lado, ele vai estar comigo. Então o Espírito Santo estava dessa forma aqui. Agora, depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo estava dentro deles. Então, habita convosco, está junto de vós, e estará em vós, estará dentro de vós. Então, antes de Jesus morrer e ressuscitar, estava conosco. Depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, está dentro de nós, habita conosco. João 20, 22 diz que, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então enganam-se aqueles que dizem que Deus quer apenas o coração. 1 de Pedro 1,15, olha o que diz aqui, mas como é santo aquele que vos chamou. Quem que vos chamou? Foi Deus, não foi? Então como ele é santo, da mesma forma que ele é santo, sede vós também santos em
toda a vossa maneira de viver. A palavra santo não é perfeito, não. A palavra santo é separado. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Segundo subtópico. Não sabeis vós, é uma pergunta, né? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso? A pergunta de Paulo. Só que é uma pergunta retórica, né? Paulo fez essa pergunta aos Coríntios, mas reiterando aqui que eles eram ensinados. Como é que você sabe disso, Valdecir? Atos capítulo 18, versículos 1 e 11. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Chegou aonde? Corinto, não é? De Corinto nós estamos falando? Pois é. Versículo 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses, quanto tempo? 1 ano e meio, não é? 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então nós entendemos que os coríntios eram uma igreja ensinada, mas faltava uma compreensão correta acerca do corpo, acerca do templo do Espírito Santo. Então Paulo faz a mesma pergunta, essa mesma pergunta aqui por 4 vezes. Olha só, a gente acabou de fazer aqui 1 Coríntios 3,16, né? Não sabeis vós? Agora vem 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15, versículo 16 e o versículo 19, essa mesma pergunta retórica aqui. Vocês não sabem disso? Ou não sabeis vós? Olha só, não sabeis vós, 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão 2 em uma só carne. Versículo 19. Ou não sabeis, novamente aqui, 4ª vez, né? Que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A pergunta dele é, vocês não sabem disso? A resposta é retórica, lógico que nós sabemos disso, né? Então os coríntios, eles eram imaturos e eles eram também carnais. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1. E o versículo do 9 ao 11, vou ler só o 1 e o 9, tá? Mas você lê até o 11 aí, para você entender melhor. 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então olha só, o cidadão estava possuindo, estava se deitando, estava tendo relações com a mulher de seu pai. Lógico que não era a mãe dele, era a madrasta, né? Então ele está dizendo que estava acontecendo uma coisa dentro da igreja que nem lá fora era normal acontecer. Você lê do 9 ao 11 aí, vai tratar certinho desse fato, tá? Então só para dizer que eles eram imaturos e também carnais. Agora, discussões que negam a necessidade de santificação do corpo, elas são sinais de imaturidade e também de carnalidade, inclusive aquelas relativas ao vestuário, vestimenta. Então depois do pecado, olha só o que aconteceu. Depois do pecado, Adão e Eva, o que eles fizeram? Qual foi a primeira atitude deles? Se cobriram, perceberam a necessidade de cobertura para o corpo. Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e costuraram folhas de figueira para si e fizeram para si aventais. Então eles costuraram as folhas de figueira e fizeram aventais para eles. Perceberam a necessidade, depois do pecado, perceberam a necessidade de cobrir o seu corpo. Agora, Deus chega e substitui a roupa deles de figueira por peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto, irmãos. Não pode ser de maneira frágil, de maneira de ficar exposto, sujeito à exposição como objeto de tentação, como objeto de cobiça. Não, o corpo não foi feito para isso. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vestiu o homem e vestiu a mulher. Então não é nem para a mulher e nem para o homem andar vestido fragilmente ou andar vestido de maneira a exibir o seu corpo. 1 Timóteo 2:9, olha o que diz aqui no Novo Testamento. Paulo escrevendo a Timóteo, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos. Só estou lendo 9 aqui, tá? Mas você dá uma lidinha na sequência que vai falar um pouco mais isso aqui, ó. Mas a preocupação dele é que se ataviem ou que se enfeitem, que se embelezem com traje honesto, com traje simples. Então o padrão moral, segundo Deus, é muito mais elevado que o padrão moral do homem. Como você percebeu, Adão cozeu folha de figueira, vem Deus e coloca uma roupa de pele de animal sobre eles. Terceiro subtópico fala sobre propriedade e domínio.
O dono da propriedade deve também ter o domínio. Se nós pertencemos ao Espírito, nós devemos viver debaixo, sob o domínio do Espírito. Paulo ele enfatiza, nosso corpo é para o Senhor. Onde é que está isso, Valdecir? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. E não para as impurezas. Nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6 vai dizer também assim, ó: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas, Valdecir? Fornicação, impureza, avareza, idolatria. Então, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, as pessoas que cometem essas coisas, a ira de Deus vem sobre essas pessoas. Então, nós somos membros de Cristo, como Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 diz. Nós somos também o quê? Templo do Deus vivente, segundo aos Coríntios 6, 16. Por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e causa terríveis sofrimentos. Se você ler o Salmo 32, versos de 1 a 6, que é o Salmo todo, né? O Salmo completo, vai falar sobre isso daí. Agora, 1 Coríntios 3,17 também diz assim, ó: se alguém destruir o templo de Deus, o que é o templo de Deus? É o meu corpo, é o seu corpo. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, é separado, é para o Senhor. Então, quando isso acontece, quando alguém quer destruir o templo de Deus, quando alguém peca de maneira, somente um arrependimento profundo e uma confissão sincera vão conduzir a uma completa restauração. Olha o que Tiago, capítulo 5, versículo 16 vai dizer assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O resumo desse tópico diz que o corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo onde o Espírito Santo habita. O segundo tópico fala sobre o corpo como tabernáculo. O primeiro subtópico, portador da presença. Então o tabernáculo é uma das figuras aplicadas ao corpo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. Paulo escrevendo 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 4. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, que é a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 14. Então Paulo e Pedro falaram sobre essa alusão do tabernáculo com o corpo. Então isso nos lembra também o que? Tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E traz também o entendimento do corpo como portador da presença de Deus, que decidiu viver dentro de nós, decidiu viver em nós. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Também, se você quiser conferir, lá em 2 Coríntios 4, 7 vai falar também sobre isso. Entra o segundo subtópico agora, que fala sobre tabernáculo e tricotomia. Então o tabernáculo também reforça o aspecto de tricotomia humano. Eu acabei esquecendo de trazer o desenho aqui, mas tranquilo, depois eu mostro numa outra aula para vocês. O tabernáculo ele é composto por 3 partes. O homem também, não é? Espírito, alma e corpo, né? O tabernáculo também da mesma forma. Ele é composto pelo pátio ou pelo átrio, pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo. Êxodo capítulo 26, versículo 33, vai falar de 2 partes. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então aqui você já viu 2 partes, né? O santuário e o lugar santíssimo. Agora, Êxodo 27, 9 vai falar sobre uma terceira parte do tabernáculo aqui. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional que dá para o sul. O pátio, então o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ou se você preferir o átrio, né? O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Eram as 3 divisões do tabernáculo. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Então, para você entrar no pátio, havia uma porta, havia portões naquele lugar. Para você entrar no tabernáculo havia um primeiro véu. Para você entrar no Santo dos Santos havia um segundo véu. Esse segundo véu que tinha acesso à Arca da Aliança, que somente o sumo sacerdote adentrava ali uma vez ao ano para que houvesse perdão dos seus pecados e também de toda a população de Israel. Então ele fazia isso daí, essa oferta era feita uma vez
ao ano. Ele só adentrava aquele lugar uma vez ao ano. Quando Jesus morreu, foi justamente esse véu que deu acesso à Arca da Aliança, que na verdade a Arca da Aliança já nem existia mais, mas que deu acesso à presença de Deus. Foi esse véu que se rasgou de cima a baixo. Então, o que lembra também a sutil divisão do corpo, da alma e do espírito. Ele está dizendo que o tabernáculo nos faz lembrar dessa sutil divisão entre o corpo, a alma e o espírito. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Também penetra nas juntas e medulas e também é apta para discernir os pensamentos, intenções e corações. Juntas e medulas fala do quê? Fala de corpo. Então, quando o tabernáculo foi levantado, aconteceu o quê? Algo inesperado. Êxodo capítulo 40, versículo 34, pode conferir na sua Bíblia aí. Então a nuvem cobriu toda a tenda da congregação. E qual foi o algo inesperado que aconteceu? A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então desceu uma nuvem, a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar, de forma que as pessoas não conseguiam adentrar o tabernáculo. Então, da mesma forma, é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Então, a presença do Senhor desceu no tabernáculo, agora está fazendo uma comparação com a presença do Senhor na vida do cristão, nesse tabernáculo, no nosso tabernáculo, que é o nosso corpo físico. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O terceiro subtópico fala sobre um tabernáculo guiado, conduzido. Então, outra lição espiritual da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente na nossa vida. Êxodo capítulo 40, versículos 36 e 37. Quando, pois, a nuvem se levantava, lembrando que a nuvem ela ficava no tabernáculo, sobre o tabernáculo. Quando entrava Moisés para falar, a nuvem descia e Deus falava com Moisés dentro do Santo dos Santos. Quando Moisés saía, a nuvem ficava sobre o tabernáculo, tá claro? Agora, lembrando, o versículo diz assim: quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, a nuvem ficava sobre o tabernáculo. Quando ela se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Então a nuvem ficava sobre o tabernáculo e Israel ficava acampado. Quando a nuvem se levantava, Israel desmontava suas tendas, os levitas e sacerdotes desmontavam o tabernáculo, e onde a nuvem ia, Israel seguia. Onde a nuvem parava, Israel parava, montava as tendas, montava o tabernáculo, montava as suas habitações novamente e aguardavam até o dia que a nuvem se levantasse novamente. Se a nuvem levasse 30 dias, um ano, eles ficavam 30 dias, um ano. Se a nuvem se levantasse no mesmo dia eles se levantavam e partiam. Segundo a direção de Deus, eles obedeciam. Se Deus mandasse partir, eles partiam. Se Deus mandasse ficar, eles ficavam. Então, ser sensível ao Espírito Santo nos livra de decisões erradas no nosso cotidiano, no nosso viver diário. Êxodo 33:15. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Palavra de Deus para Moisés. Se a tua presença não estiver junto conosco, não nos faça subir daqui. O resumo desse tópico diz que, assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Terceiro tópico fala sobre cuidando do templo do Espírito. Primeiro subtópico: fugir da prostituição. 1 Coríntios 6:18. Fugir da fornicação ou prostituição, conforme a sua tradução aí. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica ou que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, traduzido aqui como prostituição ou como fornicação, dependendo da sua tradução, a palavra grega original aqui é porneia, tá? Então ela tem um significado amplo, tem um significado de impureza, tem um significado de imoralidade sexual. Então, toda prática sexual fora do casamento, ela está inclusa nessa expressão porneia aqui, tá? Prostituição, fornicação, impureza, imoralidade sexual. Agora, tem aqui o verbo também fugir, fugir da prostituição. O verbo fugir aqui na voz ativa é peujo, é parecido com o nome do carro lá, né? Peujo, fugir ou ir para longe, aponta para a necessidade do quê? De uma ação imediata que começa pelo cuidado com os olhos. Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus
olhos. Então essa vigilância tem que partir dos nossos olhos. O que nós vemos e como nós vemos determina o que está cheio o nosso corpo. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, olho bom, luz; olho mau, trevas. Então os pecados sexuais, eles produzem graves consequências espirituais, consequências físicas e também consequências mentais. A pornografia, por exemplo, ela tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical: fugir. Segundo subtópico, disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, é preciso apresentar os membros do corpo a Deus e também como culto. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora, como culto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Então é por meio do corpo que nós disciplinamos a nossa vida espiritual, com o jejum, com a oração e com o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais, são a base para a vida do crente com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos guia. Ele quem vai ser? O Espírito Santo de Deus, João 16, 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará, vos conduzirá em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele que produz em nós o seu fruto. Ele quem vai dizer? O Espírito Santo. É esse que nós estamos falando. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ele produz tudo isso dentro de nós. Ele também nos capacita para servir a Cristo. Atos 4 e 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos, quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então está vendo? Ele nos capacita. Ele que habita em nosso coração como penhor. Segundo aos Coríntios 1, 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Só aqui você já viu que tem as três pessoas, não é? Mas o que nos confirma convosco é em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou. Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então aqui já fala também da Trindade. A palavra Trindade não aparece em nenhum ponto da Bíblia, mas ela é vista, é entendida dessa forma aqui, como nós acabamos de ver. São vários versículos que falam das três pessoas de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 14 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Quem que é o penhor? O penhor é o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, ele nos sela, ele é o penhor, ele é a garantia de que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Terceiro subtópico, disciplinas corporais. Então é um contrassenso, irmãos, ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. 3 de João, versículo 2. Só tem um capítulo, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, da mesma forma que nós cuidamos bem da nossa alma, da nossa parte espiritual, nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Como ele está dizendo aqui, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde. Saúde no seu corpo físico, saúde na sua alma, saúde na sua mente, saúde no seu coração. Então, dentre esses cuidados corporais aqui, estão alimentação. Alimentação tem que ter cuidado? Sim, tem que ter cuidado com quantidade e com qualidade. Então, alimentação, eu preciso também de descanso, especialmente o sono. Está lá em Salmo 127, verso 2. Terceiro, exercícios físicos são importantes para o corpo e também para a mente. E também uso regular dos meios de saúde, sejam eles preventivos ou sejam eles curativos, disponíveis para nós. Se você quiser ler lá em Isaías 38, versículo 21. O resumo desse tópico diz que cuidar do corpo com santidade
disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo que habita em nós. E a conclusão da lição diz que o corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e também para servir a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo, como habitação, como morada, como tabernáculo do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.